Olá a todos, a paz do Senhor Jesus, a todos que estão nos acompanhando pelas emissoras, pelas rádios, também pelas mídias sociais. O tema dessa nossa live é sobre os sinais do arrebatamento. E estamos aqui com alguns membros do grupo Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata. Está aqui o professor Cleiton Vinícius, a paz do Senhor. Paz do Senhor, todos aqueles que estão assistindo. Cleiton, que é físico e com especializações nessa área do conhecimento. Professor Tiago Costa, a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos os irmãos. Professor Tiago Costa, que é engenheiro e também tem diversas especializações nessa área. E estão aqui conosco também, de forma remota, alguns participantes, membros do grupo Ciência e Fé. Está aqui mais uma vez conosco o Dr. Wellington Guilherme da Silva, que é major da Força Aérea Brasileira, é graduado em Engenharia Eletrônica, mestre em Física pelo ITA e doutor em Engenharia de Telecomunicações. A paz do Senhor, Dr. Wellington. Paz do Senhor, William, demais companheiros, aqueles que nos assistem. Maravilha. Está aqui conosco também o Dr. Fausto Batista Mendonça, que é mestre em Geociências Aplicadas, doutor em Ciências e Tecnologias Espaciais, no ITA, e é coronel da Força Aérea Brasileira e professor da pós-graduação do ITA. A paz do Senhor, Dr. Fausto. A paz do Senhor, William, a paz do Senhor a todos os irmãos, todos que estão nos assistindo também. Maravilha. Está estreando aqui conosco, nesta programação, o engenheiro Felipe José Salomão de Albuquerque Melo, que é engenheiro civil, especialista em patologia e recuperação em estruturas, também tem mestrado em engenharia civil e doutorado, e é consultor técnico de mercado. A paz do Senhor, meu querido Felipe José Salomão. A paz do Senhor, irmãos, paz do Senhor, pastores. Muito bem, a gente tem um pequeno delayzinho que é normal, né, em relação à utilização dessa tecnologia, né? Então a gente tem que guardar aí uns 2 segundos a resposta do nosso pesquisador. Muito bem, nós vamos falar aqui então sobre os sinais do arrebatamento. Eu vou ler aqui um texto que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, né? Muito bem. Este texto ele é bem interessante porque, de uma forma muito didática, o texto vai nos informar, no arrebatamento da igreja, essa condição que nós temos aqui 3 grandes grupos. Então, nós temos a igreja do Senhor que vai ser arrebatada, nós temos o mundo e também temos o povo de Israel. E para a gente poder iniciar, eu vou chamar aqui o Dr. Wellington para que ele possa falar um pouco dos sinais que antecedem o arrebatamento, que foram profetizados pelo Senhor Jesus ali em Mateus 24 e também em Lucas no capítulo 21. Bom, William, Lucas 21, 25 diz: haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Então nós vemos que isso tem acontecido nos últimos dias. Por exemplo, nós temos aqui uma imagem de uma mancha solar, né? Manchas solar são fenômenos naturais que ocorrem, são estudados há séculos, mas o que nos chama a atenção é a intensidade e o tamanho dessas manchas solares. Até há pouco tempo atrás, a maior mancha registrada tinha 10 vezes o tamanho da Terra. Foi em 1947. Mas no ano passado, em dezembro de 2023, poucos dias após o evento Trombetas e Festas 3, surgiu uma mancha que chamou a atenção dos cientistas, porque tinha 60 vezes o tamanho da Terra. E esse ano, em maio, surgiu uma outra mancha com 15 vezes. Então, para os cientistas, são fenômenos que chamam a atenção pela intensidade e pelo tamanho dessas manchas. Mas para nós vemos isso como um sinal profético, porque lá em Gênesis 1,14, diz assim: e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação
entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Então, os tempos determinados aqui, não apenas o cronológico, mas também ali o tempo profético, que é o que nós estamos vendo nesse evento Trombetas e Festas. Mas o texto de Lucas fala de sol, mas fala de lua também. E há pouco tempo atrás, agora, recentemente, tivemos notícias ali que a Terra teria 2 luas. Essa notícia espantou alguns, né? Mas vamos explicar melhor o que é esse fenômeno. Asteroides são pequenos astros que fazem órbitas, né, em torno do Sol. Por vezes, eles são capturados pelo campo gravitacional da Terra. Então, um pequeno asteroide fica em órbita da Terra como se fosse uma lua, ou como chamam assim, uma mini-lua. E recentemente tivemos agora esse fenômeno com uma lua que ficou ali cerca de 53 dias ao redor, né, orbitando a Terra, e depois voltou à sua órbita normal em torno do Sol. Então, mais um sinal, né, relacionado agora à Lua. Mas temos também sinais envolvendo estrelas. A outra matéria que surgiu há pouco tempo foram estrelas que desapareceram. É normal que uma estrela tenha um ciclo de vida. Ela nasce, vive um tempo e depois ela se extingue. Mas esse processo segue um certo procedimento já estudado pelos cientistas, pela ciência. O que chama a atenção é que recentemente algumas estrelas têm sumido de repentemente, sem assim um processo de transição. Geralmente uma estrela, quando acaba o seu combustível nuclear, ela se funde ali e gera uma supernova. E cerca de 100 estrelas foram observadas nos últimos anos que sumiram, desapareceram sem passar por esse processo. Então, são fenômenos naturais, mas nos chamam a atenção porque os cientistas não estão conseguindo explicar. E são fenômenos raros que têm se repetido muitas vezes. A questão do asteroide que entrou em órbita aqui na Terra há poucos dias atrás. O que nos chama a atenção? Ele, segundo os cientistas, passou aqui na Terra pela última vez há 6.000 anos. Então, um fato que se repete com esse asteroide a cada 6.000 anos, algo muito raro. Mas para nós não é coincidência. Tudo é um plano profético de Deus, são sinais, são marcadores de Deus que nos apontam o tempo determinado que nós estamos vivendo, que é o tempo de trombetas e festas. Muito bem. Né? São sinais extraordinários, né? E são sinais muito recentes, né, que o Dr. Wellington trouxe para nós. Ele trouxe a respeito desses sinais no Sol, na Lua, nas estrelas, sinais do céu, sinais do universo. Mas, professor Tiago, há sinais também no nosso planeta que a gente pode mencionar aqui que estavam profetizados na palavra do Senhor? Sim, e o interessante é o seguinte, que o Senhor Jesus ele continua o texto, né, que ele fala assim, olha, e na terra angústia nas nações, porque eles estão vendo todos esses sinais na terra, as mudanças climáticas, aquilo que está mudando no nosso planeta, e a terra entra, os moradores da terra entram numa espécie de, assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? A ciência começa a buscar explicações. Mas nós, pela fé, nós entendemos que são sinais da volta gloriosa do Senhor Jesus. E esses sinais são notórios, né? Por exemplo, nós tivemos recentemente neve no deserto do Saara e no deserto da Arábia Saudita. Essa neve, foi uma reportagem que falou assim, olha, no deserto do Saara é até comum de acontecer, já aconteceu outras vezes, mas com a intensidade que está acontecendo, se torna incomum e nós, pela fé, nós entendemos que é um sinal da volta de Jesus. Outro sinal, as mudanças climáticas. Isso está acontecendo de forma muito mais intensa no nosso tempo. Aqui nós temos algumas reportagens que vão falar disso. Recentemente aqui no Brasil nós vemos todo o dilema daquelas pessoas que estavam no Rio Grande do Sul, com uma enchente que devastou várias cidades, deixou 150 mil pessoas desalojadas, 50 mil desabrigados. Isso não acontece só num lugar, nós vamos ver pelo mundo todo, Quênia, Afeganistão, Paquistão,
um terço do Paquistão submerso, Espanha. Então, nós vamos ver que todas essas manifestações climáticas de forma muito assim intensa, como um sinal da volta de Jesus. E daquilo que o professor Wellington falou, se tudo isso que acontecesse no universo acontecesse há 150 anos atrás, nós não veríamos. E por que é um sinal hoje? Porque hoje nós temos tecnologia para ver isso e identificar um sinal glorioso da volta de Jesus. Muito bem, né? E, inclusive, quando a gente fala desses vários aspectos que os doutores trouxeram aqui, somente é possível identificar muitos desses sinais por conta da multiplicação da ciência. E eu quero chamar aqui o Dr. Fausto para que ele possa fazer essa relação desta profecia de Daniel, da multiplicação da ciência, com o arrebatamento da igreja. Então, William, o que a gente observa, tem um gráfico aí onde aparece uma curva mostrando o crescimento de inovações patenteadas em alguns países no mundo, tá? Tem ali China, Estados Unidos, Índia, Brasil, alguns países do mundo apresentam esse comportamento. Observa-se ali que perto do ano 2000, que é a linha horizontal do gráfico, essas curvas começam a ter um comportamento ascendente. O que isso quer dizer? Isso, desenhando matematicamente, isso aponta para uma expressão matemática que é definida pela função de uma variável multiplicando por outra variável. E onde que está a profecia disso, né? O profeta Daniel, ele fala sobre isso, ele fala sobre a multiplicação da ciência. Então, e esse comportamento é interessante, que aí esse gráfico ele aponta só a questão de patentes de inovação. Mas esse comportamento ele vai se repetir em todas as áreas da ciência, no direito, na engenharia, na parte de meio ambiente, de medicina. Então, todas essas áreas elas vão ter esse mesmo comportamento dessa curva, que é uma curva que mostra um crescimento da ciência se multiplicando. Existem, inclusive, relatos, tem uma manchete aí que está nesse slide também, relatos ali de especialistas dizendo que não era previsto que isso acontecesse. Mas é interessante que na palavra de Deus, isso está profetizado ali no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, quando fala acerca do fim do tempo, que a ciência se multiplicaria quando estivesse chegando o fim do tempo. Então, isso é um indício forte acerca desse tempo que estamos vivendo. Tem um outro slide aí também que eu gostaria que mostrasse, que fala sobre a multiplicação da ciência, é exatamente esse, né? A inteligência artificial é algo que tem acontecido também no meio da ciência e tem chamado muita atenção. As máquinas elas têm sido treinadas hoje para desempenhar tarefas que somente o homem conseguia fazer no final do século passado. Então, essa imagem que está aí, essa imagem maior que está nesse slide, é um exemplo dessa multiplicação da ciência. Em 2018, um robô, vemos aí um robô humanoide, ele foi capaz de reger uma orquestra programado com inteligência artificial. E ele possui, inclusive, a face dele, ele traz expressões humanas e até movimento dos lábios, movimento dos braços e do corpo, regendo os músicos como se fosse realmente um regente. E aí uma pergunta que foi até levantada quando trouxeram esse assunto: se o robô pode adquirir uma visão de vida por si só, através da interação com o mundo exterior, o que é a vida, né? Foi perguntado, né? Mas a igreja fiel do Senhor, ela sabe, ela tem a resposta. Por exemplo, ali em 1 Samuel, capítulo 2, verso 6, parte A, o Senhor é o que tira a vida e a dá. Então, descrito na oração de Ana ali, a mãe do profeta Samuel, né? Só o Senhor pode dar a vida. Mais um exemplo que está nesse slide, uma empresa britânica, ela apresentou um robô humanoide também que desenvolve tecnologia robótica humana, e ele possui expressões faciais bem realistas ao interagir com o mundo exterior, conforme pode ser visto aí nessa imagem que está aí à direita. O nome dele é Ameca, né? O nome desse robô. Ele foi desenvolvido para testar sistema de IA, de inteligência artificial, aprendizado de máquina, mas é interessante que a igreja fiel sabe que somente o Senhor, Criador de todas as coisas, ele pode dar a vida, conforme está lá em Gênesis capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem
do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Só o Senhor é quem pode dar vida, conforme está escrito na palavra. Mas esses são indícios sobre a multiplicação da ciência. Maravilha, né? Então um sinal muito claro que Jesus ele está às portas. E eu vou chamar aqui também para falar um pouquinho a respeito de outros sinais da volta de Jesus que foram profetizados por ele, principalmente Mateus 24, que fala das guerras, dos rumores de guerras, desses aspectos geopolíticos, que vai ser o Dr. Felipe. Ele possa fazer um comentário em relação também a esses aspectos que nós mencionamos aqui. Exatamente, Willer. Quando a gente observa que lá em capítulo 24 ele fala, né, e ouvireis de guerras e rumores de guerra. Não vos assusteis, né, porque é misto. Quando nós olhamos o cenário geopolítico, né, da região, do mundo hoje, você encontra muitos conflitos, né? Podemos até observar no slide que vai ser projetado, vários pontos de conflitos na humanidade, né? É claro que tem alguns que se destacam mais, né? Como a gente observa pela mídia, o conflito da Rússia, Ucrânia, o conflito também ali em Israel, né? Devido aos ataques terroristas e enfim. Mas você observa que na África, né? É um continente que vive em conflito, né? Há vários conflitos, bastantes violentos. São os rumores de guerras, né? E é tão interessante que esses conflitos são por diversos motivos, né? Às vezes políticos, às vezes ideológicos, às vezes por alguma razão humana. E isso torna cada dia mais crítico, né? Porque isso traz uma instabilidade para a região, né? Podemos observar também que há conflito pela água. Então, cada vez mais a água ela tem sido escasso, né, a água potável, e você vê que os países do Oriente Médio, eles brigam, né, eles entram em conflito por esse elemento, a água, um simples elemento, né? E é tão interessante que o sistema hoje que ali atende toda a região de Israel, que é o sistema do Jordão, né, Mar da Galileia, hoje passa pela Cisjordânia, hoje você tem um atendimento da Síria, do Líbano, porém com o avanço da tecnologia, como vimos aí o pastor Fausto comentar, você há a inserção de construções de barragens, sistemas de dutos, e cada vez mais a água do Jordão está sendo desviada. E os países que ficam após esses sistemas começam a sofrer com a escassez. E isso gera conflitos, né? E os conflitos eles vão ocorrendo ali no Oriente Médio de maneira que há uma escalada desses conflitos também. Quando a gente olha para o leste europeu, né, agora recentemente, né, os Estados Unidos autorizando, né, o uso de mísseis intercontinentais, né, você vê que há uma grande tensão. A Europa ela vive à beira de quase uma guerra, uma terceira guerra mundial, né? E isso se torna comum até para a vida das pessoas que são moradores ali da região, que sentem a falta de alguns elementos básicos da agricultura, que eram fornecidos pela Ucrânia, hoje já não conseguem mais chegar a toda a União Europeia, os preços começam a se elevar, então começa a se viver uma pré-guerra ali nesse continente, né? Mas a gente sabe, isso é claro e evidente, que é a volta do Senhor Jesus. São os sinais proféticos da vinda gloriosa de Jesus para nos buscar. Certo, muito bem. Muito obrigado pela participação, Dr. Felipe. Professor Cleiton, alguma palavra, alguma abordagem a respeito desses aspectos que foram trazidos até aqui? É interessante que esse conjunto de sinais, né, que os pastores falaram, os professores ali, mostram um momento profético que a igreja tem vivido, que o mundo tem vivido. E nós estamos aqui, né, o evento Trombetas e Festas, para alertar o mundo desses sinais, para alertar o quão próximo está a volta do Senhor Jesus. Muito bem, maravilha. Então nós estamos chegando, neste finalzinho, estamos aqui encerrando essa sequência de assuntos do Ciência e Fé. Estamos vivendo um momento muito especial em que Jesus está às portas. Ele voltará para nos buscar e essa é uma verdade absoluta.
E Deus quer que cada um de nós vivamos essa experiência no dia do arrebatamento da igreja. Que Deus os abençoe, um excelente culto, um excelente evento a todos, a paz do Senhor.